este é o curso básico de Teologia da Prime Teologia. Vamos dar continuidade agora à unidade sobre o estudo da doutrina da igreja ou a eclesiologia. Na aula passada, vimos que existem diferentes tipos de governo na igreja local. É importante lembrarmos que a história do povo de Israel sempre mostrou que Deus usa líderes humanos para direcionar, para instruir e para governar o seu povo. Tipos de líder. Apesar do Novo Testamento mencionar presbíteros ou bispos e diáconos, nem todas as lideranças de igreja hoje utilizam esta nomenclatura. Quando Paulo estabelecia as igrejas, ele deixava a instrução para que esses homens administrassem a igreja. Se pegarmos o texto da carta de Tito, no capítulo 1, e 1 Timóteo, no capítulo 3, veremos que os termos presbítero e bispo são usados para falar da mesma função. Paulo também chama os presbíteros de Éfeso de bispo, lá em Atos, no capítulo 20. Em 1 Timóteo 3, em Filipenses 1, Paulo cita bispos e diáconos, mas não fala de presbíteros. Então, foi convencionado na teologia entender que existem presbíteros com alguns deveres. Por exemplo, governar. O presbítero deve liderar a igreja, não como um dominador, mas também sem perder a autoridade. Ele tem a função de ser o guardião da verdade. Ele proclama e explica as doutrinas buscando capacitar a igreja. É preciso que tenha um bom caráter, um caráter aprovado por todos aqueles que convivem com ele. Algumas qualificações são listadas. 1 Timóteo 3 e Tito 1. Ele deve ser irrepreensível, marido de uma só esposa, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, amável, inimigo das contendas, não ganancioso, não irracível, governar bem o lar, não orgulhoso, não inexperiente e ter bom testemunho. Os presbíteros eram escolhidos pelas igrejas e recebiam o investimento desta função através de uma cerimônia pública, onde as mãos eram impostas e as igrejas então tinham o conhecimento da função que ele iria desempenhar ali. Nós vemos Paulo fazendo isso junto com Barnabé, lá em Atos 13, e posição de mãos sobre a vida de Timóteo, em 1 Timóteo 4. Tito nomeou presbíteros para administrar a igreja em Creta. Paulo disse que a imposição de mãos não deveria ser feita de forma precipitada. A intenção desse ato público remete ao Antigo Testamento da bênção divina, bênção sacerdotal, sendo colocada sobre homens que deveriam exercer esta posição diante da igreja. Ministério dos diáconos. A palavra diaconós, no grego, remete a um ministro ou um servo. A diaconia nada mais é do que o serviço à igreja. Não é necessariamente um cargo de honra. Se observarmos a instituição dos diáconos, lá no capítulo 7 de Atos, vemos que eles deviam servir as mesas, administrar funções cotidianas e alimentar as viúvas e os órfãos. A sua função primordial não era de administração, embora alguns deles tivessem outras funções, serviam dentro da igreja, por exemplo, como evangelista, que é o caso de Estevão. A igreja tem esta condição de estabelecer os seus líderes, esperando que Deus use-os para liderar o seu corpo. Não é uma função de dominador, mas sim de guia, aquele que vai acompanhando o rebanho em direção àquilo que Deus tem para a igreja. Cada igreja, constituída localmente, tem suas próprias características. Porém, existem ordenanças que são universais, ou seja, servem para todas as igrejas espalhadas por face da terra. Deus deu na sua palavra o entendimento de atividades, também chamadas de ordenanças, que a igreja deveria se realizar. Cristo deixou como parte do seu ensinamento de pregação do evangelho. Talvez a mais conhecida é o batismo. As ordenanças da igreja. Depois de vermos as formas básicas de administração eclesiástica, vamos lembrar das ordenanças da igreja, que são ordens dadas por Cristo com a intenção de lembrar verdades fundamentais.
Para alguns, esses são chamados de sacramentos, mas, na verdade, são mais como memoriais. Por exemplo, o batismo. A palavra batismo vem do grego baptizo, que significa imergir ou submergir. Normalmente, as igrejas acreditam que a cerimônia memorial do novo nascimento é realizada dentro da água. O batismo é administrado somente para adultos e para pessoas que receberam a graça, que receberam o entendimento espiritual de que Cristo é o Senhor. O batismo tem alguns objetivos: dar um testemunho público de fé, identificar aquele como um discípulo de Cristo, representar uma limpeza, uma lavagem espiritual, representar a morte do crente e a sua ressurreição para uma nova vida. O batismo tem as ideias associadas a ele de perdão, união com Cristo, fazer discípulos e também arrependimento. Jesus, embora não tivesse pecado, foi batizado, dando assim o exemplo para esse testemunho que foi repetido. E ele deixou a ordem da igreja ir por todo o mundo, ensinando as pessoas e batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, é um símbolo humano que revela uma verdade teológica. A outra ordenança comum é a ceia do Senhor. Este é um assunto que divide também o entendimento teológico a partir da história do seu ensinamento. A ceia é uma ordenança como um memorial. Cristo disse que deveria ser feito em memória dele. Existe uma percepção dos católicos romanos, por exemplo, que no momento em que se faz a lembrança, há uma transubstanciação, ou seja, pão e vinho literalmente se transformam na carne e no sangue de Cristo. Já os luteranos preferem a ideia de consubstanciação. O pão e o vinho contêm o corpo e o sangue, mas a presença não está ali de uma forma palpável, real. A presença espiritual ou memorial é a mais comum entre os evangélicos. É simplesmente um símbolo. A cerimônia realizada ali é uma lembrança e não há uma graça transmitida, mas sim um momento para que se repense na sua vida e como ela está sendo vivida. Ou seja, a expressão "isto é meu corpo" nada mais é do que uma figura de linguagem, uma metáfora. Cristo apresenta elementos essenciais para a vida do corpo, a bebida e a comida, e remete isso a uma realidade espiritual, a necessidade que temos de receber de Deus também dádivas espirituais. Nós pensamos na igreja como aquela que transmite a graça ao mundo. Além dos elementos memoriais, existem elementos feitos para dentro da própria vida da igreja, ou seja, da comunhão. Além de entendermos as ordenanças da igreja como parte essencial da vida da igreja, existem também outros meios de graça, ou seja, elementos do culto cristão que remete àquilo que Deus deseja para o seu povo. Um desses meios mais conhecidos é o ensino da palavra, também chamado de pregação. É a manutenção da antiga tradição dos judeus de se reunirem na sinagoga, lerem a palavra, a lei e explicar para as pessoas. Esta é chamada de a pregação, a explanação, que leva para todos o conhecimento da palavra de Deus. Também a igreja se reunia para orar, a oração comunitária. A Bíblia fala lá em Atos que havia o hábito dos primeiros cristãos de orarem conjuntamente e fazerem intercessão uns pelos outros. A adoração, não necessariamente apenas a questão musical, como é mais comum hoje em dia nas igrejas, mas a ideia de reunir cristãos que reconhecem Cristo como Deus e adorar, prestar a Ele um serviço de adoração. Também há uma dispensação da disciplina quando a igreja apresenta problemas. Cada igreja tem o seu sistema para resolver e, para isso, os líderes vão desempenhar a sua função. Mas Paulo explica que há questões que precisam ser tratadas na igreja, porque o pecado individual pode contaminar todo o corpo de Cristo que se reúne local. A igreja deve executar a disciplina, trazendo com isso a pessoa ao arrependimento e à volta para a plena comunhão. Também é comum a oferta, ou seja, o momento onde as pessoas reconhecem que tudo que recebemos vem de Deus e têm condição de colaborar para a continuação daquele trabalho.
Muitas vezes isso é feito de maneira voluntária, como vimos lá no livro de Atos, que os cristãos se desfaziam de todas as suas posses e entregavam. Paulo estimula as igrejas a fazerem coletas em suas cartas. Por fim, podemos pensar nos dons espirituais. Também os dons espirituais. Já vimos no capítulo sobre o Espírito Santo quais são esses dons espirituais, mas os cristãos são estimulados a usar esses dons para servir uns aos outros dentro da comunhão. E, por final, pensar na comunhão, também chamada de koinonia, que é a convivência harmoniosa, onde os cristãos podem ajudar uns aos outros, se estimulando ao amor e também às boas obras. O livro de Hebreus diz que o cristão não deve deixar de se reunir, de fazer parte desta congregação. Paulo diz que eles devem levar as cargas uns dos outros para assim cumprir a lei de Cristo. E, por fim, a igreja mantendo seu papel como evangelizadora. A evangelização não é necessariamente para ser feito dentro da igreja, mas através da igreja. É um meio da graça salvífica para o mundo, realizada através do cumprimento da ordem de Cristo, na força do Espírito Santo, levar a mensagem de redenção e com isso poder trazer outras pessoas para o conhecimento da graça de Deus. Concluímos assim o nosso estudo sobre a igreja ou a eclesiologia.